Olá, boa tarde. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Começando agora uma live que vai falar sobre policondrite recidivante com o doutor reumatologista, Dr. Thales Azevedo. Estamos aguardando, ele deve estar chegando. Vamos falar sobre sintomas, diagnóstico dessa patologia rara. E vamos falar também das implicações da vacinação, das possíveis implicações da vacinação para a Covid-19 para pessoas com essa doença autoimune. Olá, obrigada, as pessoas chegando. Muito obrigada pela presença. Vamos aguardar o Dr. Thales chegar. E vamos falar hoje, trazer um pouco de esclarecimentos sobre a policondrite recidivante, que é uma patologia rara, uma doença possivelmente autoimune, com uma incidência de 1 a 5 pessoas em 1 milhão. Nós estamos diante de uma patologia extremamente rara, que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recorrente de cartilagens, afetando também tecido conjuntivo. Vamos jogar um pouco de luz sobre essa patologia tão esquecida, né, que é tão pouco vista, tão pouco lembrada. O Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante, tem tido a alegria de estar reunindo pessoas com essa patologia no Brasil. É um trabalho pioneiro, não existia ainda nenhum grupo de pessoas com essa patologia reunidos. Temos trocado informação, temos nos apoiado uns aos outros, e eu acho que essa rede de apoio é fundamental para que a gente possa realmente começar a dar visibilidade a essa doença e principalmente nos apoiar. Vamos ver se o Dr. Thales já está por aqui. Vamos ver. Oi, gente, muito prazer, muito obrigada. Oi, Marcelo, muito obrigada. Carminha, muito obrigada, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver. Se o doutor Thales já está chegando. Estamos aguardando Dr. Thales. Vamos aguardar, ele já deve estar chegando. Então, essa live vai ter tem esse duplo objetivo, né, de falar da policondrite recidivante, que é tão pouco falada, mas trazer um pouco desse olhar para a vacinação para a Covid-19, para esse segmento da população. Existem muitas dúvidas, as pessoas que têm doenças autoimunes têm preocupações até muito legítimas em relação às implicações dessa vacinação. Um momentinho, estou tentando aqui pedir que o Dr. Thales entre. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Dr. Thales, eu não estou conseguindo. Espera aí. Eu estou clicando, mas não está funcionando. Eu estou dando a permissão para o senhor entrar, mas não está entrando.
Estou clicando aqui para o senhor, veja se o senhor consegue agora. Meu Deus, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo convidar o senhor. Peraí. Não está entrando. Ei, boa tarde. Ai, que bom! Ai, que bom, doutor. Conseguimos. Deu certo Muito agora, hein? prazer. Prazer conhecê-lo. Tá dando para me ouvir? O senhor está um pouco picado a ligação, a sua voz. Tá dando para me ouvir agora, melhor? Ah, agora sim. O senhor me ouve bem? Tô ouvindo sim. Sim. Doutor, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com o Policondrite Amigos. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. A gente tem acompanhado o seu trabalho aqui pelo Instagram. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor, viu? Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer conversar com pessoas que estão tentando aumentar, né, a quantidade de pessoas que têm conhecimento sobre uma doença que é rara, né, mas que é com Verdade. certeza bastante importante para quem que tenha pessoas assim que façam esse trabalho, né? Muito obrigada, doutor. Eu estava aqui justamente falando sobre isso. A policondrite é uma doença extremamente rara, com uma incidência de 1 a 5 pessoas em 1 milhão, é uma doença extremamente rara. E o Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante, foi criado em 2018, depois que eu tive meu diagnóstico, em outubro de 2017. E desde então a gente vem reunindo pessoas com a patologia, amigos e familiares, e lutando pela difusão de conhecimento sobre essa patologia, né? É muito bom tê-lo aqui conosco. Hoje nós pretendemos falar sobre esse quadro de sintomas, diagnóstico, tratamento para policondrite recidivante e também sobre as implicações dessa vacinação de Covid-19, né? Para pacientes com doenças autoimunes, né? Com Então, certeza. estamos recebendo Dr. Thales Azevedo. Dr. Thales, vamos começar, por favor. O senhor gostaria de falar sobre as manifestações da policondrite recidivante? A gente sabe que ela pode se manifestar de uma forma branda, moderada e, em alguns casos, bem grave. A policondrite recidivante ela é considerada uma doença imunomediada, né, inflamatória, que tem como principal alvo o colágeno do tipo 2, né, que é muito encontrado em cartilagens, principalmente a aurícula, né, região da orelha, que poupa o lobo, região nasal e também cartilagem de traqueia, de brônquios e por aí vai, né? E Sim. entre os pacientes nós temos manifestações diversas, as mais frequentes, né, e mais simples entre aspas, né, seria a condrite, né, a condrite da aurícula, né, ficar com a orelha inflamada e vermelha, tá? É mais ou menos o que acontece com aquele pessoal que luta, né, quando eles sofrem uma porrada, aquilo fica vermelho, né? Então, assim, é mais ou menos aquele processo. E exatamente igual acontece, né, com esse pessoal que luta, à medida que vai sofrendo uma agressão nessa região, ela pode ficar deformada, né? Ficar com aquela característica que o pessoal chama de couve-flor, né? Verdade. Então essa seria a manifestação mais frequente e também costuma ser uma manifestação que a maioria das vezes é leve, né? Apesar de ser incômoda, né? Ela não está pegando um órgão que é nobre, né? Que é pegando a aurícula, que a gente consegue viver sem, né? Além disso, é muito frequente inflamação das articulações, né? Não é uma artrite que seja erosiva, né? Não é uma artrite igual a artrite reumatoide que faz inflamação e destrói a articulação, mas que pode sim fazer inflamação articular. Então essas seriam as manifestações mais leves, porque elas geralmente não fazem uma deformidade ou então não pegam órgãos que são considerados nobres, né? Que a gente não vive sem, né? E aí, evoluindo, né, a gente tem manifestação na região nasal, né,
A cartilagem nasal ela é mais importante do que a cartilagem da aurícula, né? Porque ela atrapalha muito a questão da respiração, né? Então, mesmo que seja uma coisa que parece às vezes muito estética, quem já teve uma condrite da região nasal sente uma dificuldade de respiração, né? Sente uma sensação de entupimento nasal, que aí compromete muito a qualidade de vida, né? E manifestações oculares também na forma de uveíte também são frequentes, mas são geralmente autolimitadas, mas como pega um órgão mais nobre, eu acho que pode ser considerado como moderado, né? E as manifestações graves seriam na cartilagem da traqueia, né, na laringe traqueia, cartilagem dos brônquios, né, lembrando que todo o nosso trato respiratório, né, desde onde começa lá a traqueia até vai chegar lá no pulmão na forma dos brônquios, ela é composta por cartilagem, e isso pode fazer um processo inflamatório no local que, inclusive, dependendo da gravidade, pode fechar a via aérea do paciente, levando ao óbito, tá? E também manifestações cardíacas também podem acontecer na forma de aneurismas e outras alterações seriam as manifestações mais graves. Aquelas válvulas, né, doutor? Isso, valvulopatia. Comprometimento até das válvulas. Né? Doutor, bem isso que o senhor narrou, é exatamente o que a gente vê no grupo de pacientes, né? E a gente percebe também que existem pessoas que têm uma manifestação sempre branda, não desenvolvem sintomas mais complexos e mais perigosos, e há aqueles que, infelizmente, em pouco tempo desenvolvem um quadro gravíssimo. Nós temos no nosso grupo desde esse mais brando até o mais grave, infelizmente, né? Então, essa variação ela é bastante frequente nas doenças autoimunes, né? Porque isso depende muito de quantos genes a pessoa tem, né? De qual foi o gatilho que iniciou a doença. Então tem várias coisas que influenciam assim, a gravidade da doença, né? E a gente tem às vezes a gente tem uma ideia de que assim, o paciente tem um gene, e esse gene faz a doença e por aí vai, né? Na verdade são grupos de genes, né? São vários genes juntos, vários fatores ambientais que pioram a doença, né? E tem gente que vai ter uma quantidade menor desses genes, ou vai ter os genes para uma doença mais fraca, e aí isso aí provavelmente não progride. Já, infelizmente, outras pessoas vão ter os genes mais agressivos, né? Infelizmente, doutor, nós temos casos no nosso grupo realmente de pessoas que evoluem para um estado grave muito rápido. Infelizmente, nós temos isso sim. Temos aqui uma pergunta, doutor, é comum a doença que se manifesta na orelha evoluir para outras partes do corpo? Ela pode pegar qualquer região de cartilagem, né? Então a aurícula, né, geralmente essa parte aqui da orelha, poupando o lobo, né, que é essa parte mais molinha, né? Região nasal é muito frequente de acontecer. E também na região da traqueia pode acontecer, né? Uma estenose, né, doutor? Um estreitamento, né? Isso, estreitamento. Então, basicamente, ela pode começar na aurícula, que é o local mais frequente, e pode evoluir para qualquer uma dessas cartilagens que eu mencionei, mas existe sim a possibilidade da pessoa que só tem a inflamação na aurícula, tá? Isso é importante deixar claro, porque não é todo mundo que progride, é só uma pequena parcela de pessoas. Verdade, doutor. Nós temos exatamente isso no nosso grupo também. E, doutor, a gente vai falar um pouco sobre a necessidade o medicamento, né, os imunossupressores que são tão utilizados não somente para policondrite, mas para doenças autoimunes, né, de uma forma geral. Uma pessoa do nosso grupo perguntou por que a necessidade de imunossupressores no controle da policondrite e se o grau de imunossupressão depende do grau de desenvolvimento da policondrite. O nosso tratamento ele é sempre guiado pela gravidade das manifestações do paciente, né? Algumas pessoas vão ter manifestações leves, e aí a gente não vai precisar de imunossupressão. Geralmente aquele paciente que tem só uma condrite de aurícula, tem só inflamação na orelha, a gente pode tratar inclusive com anti-inflamatório, só quando está inflamado, sem ficar usando imunossupressor, né? O grande problema é quando o paciente começa a ter episódios de inflamação recorrente de traqueia, né? Na região laringotraqueal,
ou inflamações recorrentes nos olhos, né, que são órgãos bastante nobres e que aí geralmente vai demandar o uso de ou corticoide ou então imunossupressores, né? E aí, qual que seria o objetivo disso? O objetivo é evitar que a doença provoque uma destruição nessas cartilagens, uma destruição que pode ser permanente e que pode, inclusive, levar ao óbito, né? A gente tem que lembrar, eu já até falei, fiz um post recente sobre isso, que na maioria das doenças autoimunes, a principal causa de óbito é doença cardiovascular, né? Mas na policondrite recidivante, isso não acontece, porque a questão pulmonar, né, a questão da via aérea é tão importante que ela é a principal causa de óbito nesse grupo de pacientes, né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande da gente evitar que o paciente tenha inflamações recorrentes da região laringotraqueal ou de brônquios, para que ele não perca essa capacidade, essa via aérea pérvia, né, para fazer a respiração. Porque se você perde isso ali, aí fica muito difícil reverter, né? Mas nós temos pacientes com traqueostomia, né, doutor? Já temos alguns com traqueostomia. A pessoa ficou com uma sequela permanente, né? Então, assim, nesses casos, que geralmente apresentam laringotraqueite de recorrência, ou então que apresentam manifestações cardiovasculares, ou então vasculite, né? Pode acontecer de dar inflamação de parede de vaso, né, de membros inferiores, a gente costuma usar a imunossupressão com o objetivo de evitar que chegue nesse estágio, né, de destruição completa da cartilagem, que pode inclusive levar ao óbito. Com certeza, né, doutor? E controlar esse processo inflamatório que por si só já é danoso, né, doutor? Com certeza. Não é? Ficar num estado inflamatório por si só já é muito difícil, né? Doutor, muito se fala, muitos pacientes quando têm o diagnóstico se assustam com artigos científicos que falam num prognóstico de 5 anos, agora a gente já ouve de 10, e teve uma pessoa um paciente que perguntou qual a estimativa de vida. Eu até particularmente nem gosto muito dessa questão de sobrevida, prognóstico de vida, né? Mas enfim, uma pergunta que foi feita: qual é a estimativa de vida, sobrevida para a policondrite atualmente, né? Porque antigamente a gente tinha essa coisa de 5 anos, 10 anos. Nós temos no nosso grupo pessoas que convivem com a policondrite há muito mais de 10 anos. Há muito mais. Essa questão da sobrevida ela é muito difícil de ser avaliada em doenças raras igual é a policondrite, sabe? Porque como que é feita essa avaliação de sobrevida, né? Geralmente é feito acompanhamento, né, de longo prazo de grupos de pessoas com a doença, né? E aí eles avaliam quanto tempo que as pessoas sobrevivem em média e a partir disso que eles fazem essa conta, né? Só que assim, com doenças, por exemplo, como artrite reumatoide, que é uma doença muito mais frequente, isso é bem fácil de fazer, né? Você pega um grupo de pacientes e vai acompanhando ao longo do tempo aí que você chega no resultado. Agora, com doenças raras, esse número ele é bastante falho, sabe? Mesmo que a gente chegue e fale assim, hoje é 10 anos, isso aí não quer dizer muita coisa. Igual você vai ver, tem gente que está vivendo há vários anos com ela, entendeu? Por quê? Porque a doença é muito pouco frequente, ela é muito rara, e a pessoa pode ter descoberto só aqueles pacientes que têm um quadro mais grave. E aqueles pacientes que têm só uma alteração de aurícula, por exemplo, ele não entra no grupo de estudo, né? Então esse paciente, você pega um grupo que está enviesado, né? Um grupo que está enviesado para pior e que parece que morre mais rápido, né? Mas na verdade o que a gente acompanha e que vocês devem saber mais que a gente, que não tem um tempo assim certinho, assim, se tem isso, daqui a 5 anos vai falecer. Isso não existe não, sabe? Tem muito variável. A gente consegue viver a vida inteira sem ter manifestações mais graves. Muita gente que tem a policondrite nem sabe que tem, porque tem os episódios lá de inflamação na região da orelha e ninguém nunca se pergunta o que é aquilo. E essas pessoas, elas não vão entrar nessa análise. Então, assim, eu não confio muito nesses dados de sobrevida de 10 anos não, sabe?
Olha, muito importante o que o senhor acabou de falar, doutor, é perfeito, é exatamente isso. É o subdiagnóstico ou pessoas que passam anos e anos tendo uma manifestação, às vezes, na orelha, ou até em outro tipo de manifestação, e jamais desconfia de ter policondrite ou uma doença reumática, uma doença autoimune de forma geral, né? Porque, digamos, dores articulares, nós temos pessoas que começaram assim, com dores articulares, outra começou com rinite de repetição. São sintomas que, às vezes, isolados, né, não apontam nesse sentido. Então, muita gente demora para ter o diagnóstico e até para perceber, se dar conta de que está diante de uma doença rara, né? Tanto a pessoa quanto o profissional de saúde, né, doutor? Com certeza. E assim, a questão de ser rara, ela é rara para todo mundo, né? Inclusive para o profissional de saúde, que vai ver poucos casos de policondrite recidivante na vida, sabe? Então, assim, se for comparar com outras doenças, é muito pouco frequente ter no consultório. Eu mesmo, se eu tiver 10 pacientes, é muito, assim, eu devo ter entre 5 e 10 no máximo, porque é bastante raro, sabe? É verdade. E isso influencia toda a visão de como é o paciente, né? Porque se a gente que já estudou, que já vê, já tem um pequeno percentual de pacientes, outras especialidades, né, que poderiam encaminhar o paciente para o reumatologista para acompanhar, às vezes ele vê aquele quadro ali e não identifica, né? Então o paciente ele fica sem o diagnóstico muito tempo. Ah, sim, doutor, isso é super importante. Eu sempre falo sobre isso, que as doenças raras, elas entram num círculo vicioso que é assim, como é muito raro, não se estuda porque se acha que não vou lidar com isso é muito raro. Eu não vou ver pacientes assim, isso é muito raro. Então a pessoa não olha, não estuda, e aí o paciente entra, e esse paciente entra e sai muitas vezes invisível, porque o próprio profissional não conseguiu identificar, não é? E doenças autoimunes, o senhor sabe muito bem, elas são complexas, assim, elas têm um conjunto de sintomas que muitas vezes você precisa montar como um quebra-cabeça, né, doutor? E a policondrite a policondrite não é diferente. A gente tem aqui uma questão, uma pessoa perguntando, quando a doença ataca todo o sistema respiratório e a doença está em remissão, é possível algum procedimento cirúrgico para reverter a situação? Quando a doença ataca todo o sistema respiratório. Isso aí é a possibilidade de fazer procedimento cirúrgico, né? Para correção da destruição depende de vários fatores, né? Depende da gravidade do acometimento, né? Depende do tempo de evolução, depende da localização no trato respiratório, onde aconteceu a principal destruição, né? Por quê? Porque o trato respiratório ele é muito amplo, né? Ele sai aqui da traqueia e vai até lá embaixo na região dos pulmões, né? Dependendo da gravidade e de tanto de estenose que dá, um alargamento, né? Você colocar lá para fazer o alargamento talvez não seja possível, né? Sem fazer uma ruptura do trato respiratório e por aí vai. Então isso depende de vários fatores. Existem alguns procedimentos cirúrgicos. Quando o paciente está em remissão da doença, né? Não tem mais processo inflamatório, é sim o ideal para avaliar se esses procedimentos podem ser realizados, mas a gente não consegue garantir que ele funciona para todo mundo por causa desses fatores. Ele depende da localização, depende da gravidade da destruição, depende de vários fatores. Nós temos pessoas no grupo, doutor, que infelizmente regularmente vem fazendo esse alargamento, né, para estenose traqueal. Não é? Pois é. Faz o procedimento, fica bem por um tempo e depois essa estenose, esse estreitamento retorna e a pessoa é obrigada a fazer, né? Nós temos realmente assim uma variedade grande de manifestações, né? Doutor, alguém perguntou sobre medicamento biológico, né? Quais efeitos colaterais? A gente sabe que os medicamentos variam muito, né? Os efeitos também. E essa pessoa pediu para o senhor falar justamente sobre essa questão do pouco conhecimento dos médicos sobre a doença, que a gente já até falou que é o fato de ser uma doença muito rara. Os biológicos, eles vêm sendo testados, sim, para os pacientes com policondrite recidivante.
mas são sempre estudos com alto risco de viés. O que é um estudo de alto risco de viés? Ele é feito com poucos pacientes, né? Geralmente são relatos de casos ou pequenos grupos de pacientes, né? Não são estudos randomizados, são estudos preparados para avaliar os pacientes com essa doença e avaliando, comparando o medicamento com outras opções, né? Mas os biológicos, principalmente os anti-TNF, que aí inclui infliximab, adalimumab, tocilizumab, né? O tocilizumab ele é um IL-6, né? Então ele é diferente dos anti-TNF. Mas o tocilizumab também já foi testado. Os principais que vêm sendo testados são os anti-TNF, com algum resultado tanto na parte de cartilagem quanto na parte pulmonar, algum grau de resposta, sabe? Para aquele paciente que tem uma doença recidivante, né, que está voltando muito, que está progredindo, apesar de usar metotrexato, ciclosporina ou algum outro imunossupressor que a gente costuma usar, o biológico pode sim ser uma opção terapêutica para esses pacientes, né? Mas, igual eu falei no começo aqui da resposta, a gente não tem muita certeza de como funciona, porque a gente não tem muito dado sobre isso, sabe? Mas é verdade. Uma coisa que é interessante é que parece que a doença ela é muito mediada por TNF, né, que é uma citocina de inflamação. Então, pelo menos faz sentido do ponto de vista biológico usar o anti-TNF, né? Mas se a gente funciona, a gente tem que ir acompanhando, né? É verdade. E essa questão da pesquisa, doutor, realmente não existe. No Brasil, então, não existe absolutamente nada. Nós temos conhecimento de estudos no exterior, né? Nós mantemos contato com grupos no exterior e temos conhecimento de pesquisas nesse sentido, né? Que vem começando, tateando, né? Mas aqui no Brasil realmente não temos nada. Até porque, como o senhor falou, dificilmente as pessoas conseguem reunir um grupo de pacientes, né? O Policondrite Amigos tem esse grupo, tem esse grupo de pacientes, né? A gente vem trabalhando bastante, né? Temos aqui também uma outra pergunta, doutor, por favor, peraí. Profusão, peraí. Minha perna está dormente, tenho artrose, LS, profusão, sacroiliite, fui diagnosticado com espondilite. É outro assunto, é outro assunto. Não é uma pergunta, é só, me ajude, doutor, alguém está falando que pede ajuda, que já pensou em besteira. Doutor, então, falando um pouquinho sobre Covid-19, nós temos tido muitas dúvidas em relação à vacinação, né? As pessoas ficam preocupadas com as possíveis implicações de uma vacina que nós sabemos que de alguma forma atua sobre o sistema imunológico, né, de alguma maneira, nós pessoas com policondrite, com doença autoimune, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, nós temos uma pergunta que diz assim, quando uma pessoa com policondrite pega o Covid-19, o quadro da policondrite pode ser prejudicado, mesmo essa pessoa estando estabilizada há algum tempo? Isso pode acontecer não só com a policondrite, mas de maneira geral com qualquer doença autoimune, né? Para que a doença ela se reative, né? Ela pode acontecer tanto de forma espontânea, como pode ser provocada por algum fator externo, né? Dentre esses fatores externos existem as doenças infecciosas, né? Então, se você pegar, por exemplo, a época que estava tendo epidemia de dengue, era muito frequente os pacientes terem dengue e logo depois reativar a doença como um todo, né? Um gatilho, então, né, doutor? Serve como um gatilho para reativar a doença. Ele provoca um estresse, né, do sistema imunológico. O sistema imunológico que estava ali mais ou menos balanceado, né, para lidar com a doença, ele dá uma alterada e aí desregula tudo, né? E o Covid-19 não é diferente, existem alguns relatos de pacientes com artrite reumatoide que reativaram a doença. Eu tenho casos no consultório de paciente com gota que reativou a doença, apesar de gota não ser autoimune, mas é uma doença que faz inflamação da articulação, né? Então isso acontece, isso existe sim. Infelizmente o que dá para fazer é tentar evitar
pegar o Covid, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. É verdade, doutor. Funciona como gatilho realmente, né? Tem uma pessoa que dizendo, tive Covid e logo depois anti-SSA 240, não sei. Esse é o anti-RO, né? Que é um exame de sangue que pode positivar, ou então talvez você já tinha ele antes e não sabia, não dá para ter certeza disso. Mas é fato que o Covid ele tanto pode reativar uma doença autoimune, né? Como ele pode ser o primeiro gatilho para iniciar uma doença autoimune, né? Então, às vezes o paciente ele já tinha lá a carga genética, pega o Covid e começa a manifestação de doença autoimune. Verdade. E doutor, quanto ao corticoide, a pergunta que a gente tem é assim, quando uma pessoa faz uso contínuo de corticoide, isso pode ajudar nos sintomas da Covid ou não? O corticoide, né, principalmente a dexametasona, ele vem sendo utilizado com algum grau de evidência científica para evitar as manifestações pulmonares mais graves, tá? O fato do paciente já estar usando o corticoide por algum outro motivo, não necessariamente altera o resultado desse desfecho. Na verdade, se ele estiver usando corticoide em doses altas, ele provavelmente vai ser do grupo de risco, né? Ele vai estar com o risco de ter manifestações mais graves da doença, tá? Então, não necessariamente te protege você usar o corticoide. Na verdade, ele pode, inclusive, dependendo da dose, né, aumentar o risco de ter um Covid mais grave. Está deixando a pessoa mais frágil, né, doutor? Mais imunologicamente mais suscetível, Isso, né? Isso mesmo. E, doutor, outra dúvida que surge sempre é assim, existe um intervalo, um período ideal de intervalo entre a vacina do Covid-19 e o uso de uma infusão por imunobiológico? Existe um período? Não, a gente não tá fazendo pausa de imunobiológico e também não está fazendo esperar para fazer a vacina, sabe? A gente está vacinando independente do dia da dose, tá? A gente não sabe ainda se tem influência na qualidade da resposta imune após a vacinação, tá? Isso a gente só vai saber talvez no futuro, quando tiver estudos com pacientes usando imunobiológicos. Mas atualmente a recomendação é que seja feita a vacinação para a pessoa, independente da data de uso do imunobiológico. Ah, entendi. Por exemplo, ela fez uma infusão hoje, daqui a uma semana, se ela estiver na época para vacinar para a Covid-19, ela poderia fazer essa vacina sem problema. Pode fazer sim. Sim, e o que o senhor falou é que pessoas que em uso de imunobiológicos podem ter uma eficácia diminuída, seria isso, doutor? Não. Pessoas que têm alteração de resposta imune, não só imunobiológicos, né, são imunossuprimidos, eles podem ter uma resposta mais deficiente à vacina do que outras pessoas, né? Isso é a todas as vacinas, não é a vacina de Covid, não, sabe? Algumas pessoas, elas podem ter uma resposta pior por causa da imunossupressão, né? Lembrando que alguns imunossupressores, eles afetam a forma como a célula funciona, né? Como eles são imunossupressores. Então, isso pode fazer com que a gente não consiga criar adequadamente os autoanticorpos para defender-se contra a doença. Mas isso é tudo muito teórico, sabe? Algumas vacinas, isso já foi provado que não acontece, outras já foi provado que a gente não consegue criar tanto autoanticorpo, né, quando está muito imunossuprimido. A do Covid a gente ainda não sabe, a gente não tem essa resposta, sabe? A gente torcer aí para que tenha estudo que mostre que não é o caso, né? Mas existe sim essa possibilidade. É verdade, doutor. E essa tem sido uma grande preocupação das pessoas que são imunossuprimidas, né? Que estão em constante tratamento para as suas doenças, né? Nós temos aqui uma pergunta que diz assim, qual é a relação, eu nem sei se existe, né? A gente sabe que a policondrite, muitas pessoas manifestam outras patologias, né? Associadas, né? Outras doenças autoimunes, inclusive, associadas. Nós temos várias pessoas no nosso grupo assim. Então, alguém está perguntando assim, qual é a relação entre lúpus e policondrite? Lúpus estava controlado. Eu nem sei se existe. Existe uma relação, doutor, entre lúpus e policondrite?
Na verdade, toda doença imunomediada ela pode se associar a outras doenças imunomediadas, né? Porque os genes eles são muito correlatos. Eu vi poucos casos na literatura de associação de lúpus policondrite, deve ter pouquíssimos casos relatados. O que acontece, no entanto, é que o lúpus ele também pode dar condrite, né? Pode inflamar a aurícula, pode inflamar região de costocondral, né, da costela, então às vezes pode fazer sintomas que sejam semelhantes à da policondrite, né? Mas assim, existe uma relação, mas não é tão frequente, não. Entendi. Nós temos o diagnóstico diferencial com a granulomatose, né, doutor, com poliangite, né? Isso, nós temos, inclusive, pessoas... Olha, doutor, aqui, gostaria de saber por que muitas pessoas tendo policondrite, alguns medicamentos são eficientes e para alguns não consegue controlar. É aquilo que a gente estava falando. Por que o mesmo medicamento não faz efeito para todos igualmente? A gente estava falando sobre isso, né, doutor? Não faz efeito porque a doença ela varia para cada um, né? Depende de quantos genes a pessoa tem, depende de qual que é a resposta inflamatória, depende da gravidade da doença, depende de vários fatores, né? Tem gente que vai tomar um anti-inflamatório de vez em quando e vai resolver praticamente a doença. Tem gente que vai precisar de muro biológico, senão não consegue conviver com ela, né? Infelizmente, isso aí acontece com basicamente qualquer doença imunomediada, né? Ela varia muito, né? Tem muita doença que a gente trata com o medicamento X, algumas pessoas respondem, outras não. Isso varia do perfil de manifestação da doença que ela tem. É verdade, doutor, o senhor falou muito bem, o perfil. Não é, como eu lhe disse desde o início, nós temos pessoas com perfis de manifestação da doença bem variado, né? Bem variado. E nesse sentido, os medicamentos também, né, vão atuar de forma distinta para um e para outros, né? Com certeza. Então, doutor, aí quem usa, uma outra pergunta, quem usa imunobiológico tem menos chance de desenvolver sintomas mais graves do Covid? É uma das perguntas aqui. Não necessariamente, né? Na verdade, tem um imunobiológico, que é o rituximab, que está muito associado, na verdade, a manifestações piores da Covid, né? Porque é um medicamento que bloqueia linfócito, né? Que é uma célula muito importante na defesa contra os vírus. Então, esse geralmente a gente tentou até evitar iniciar que os pacientes fizessem esse medicamento, ou então quem tivesse inativo a gente evitava usar, sabe? O fato de estar em uso de outros imunobiológicos, ele não garante que proteção também, sabe? Mas também não é algo que parece que piorou tanto assim, a não ser o rituximab, tá? E aí, em relação ao tocilizumab, né, que é um medicamento anti-L6, que está sendo usado para tratamento das formas mais graves, né? Isso aí eu não sei dizer se já tem um estudo específico que avaliou pacientes usando tocilizumab antes e se eles pioravam, sabe? Até o momento eu não vi nenhum estudo nesse sentido para afirmar isso não, mas eu acredito que não vai ter uma influência assim, no resultado final, não. É verdade, nós temos conhecimento que o tocilizumab tem sido usado, né, nos CTIs, inclusive ele está em falta agora, como tantos outros medicamentos, adalimumab, uma série de medicamentos estão em falta, e o tocilizumab, nós soubemos que uma das pessoas disse que o que ela ouviu foi que ele está sendo usado demais nos CTIs e por isso estaria em falta, né, doutor? Parece que no todo caso do tocilizumab está tendo falta junto ao fornecedor, né? O pessoal que fornece não está dando conta da demanda que está tendo, né? E muitos pacientes realmente estão usando rituximab para tratar as manifestações mais graves de Covid. E quem usa o rituximab já não pode fazer, realmente não pode fazer a vacina, né, doutor? Ao contrário de quem usa o rituximab, esse sim tem que ter um período de espera, geralmente espera metade de uma dose, né? 3 meses antes da próxima dose. Esse sim realmente tem que esperar um tempinho. Tem que esperar um tempo, né? Doutor, para a vacina da gripe o mesmo se aplica? Não, para a vacina da gripe todo mundo pode vacinar, independente de estar usando imunobiológico, de estar usando qualquer coisa, pode vacinar em qualquer época do ano. Porque a vacina da gripe ela é inativa, né? Então assim, a gente já conhece muito sobre ela.
Inclusive vai começar a campanha de vacinação agora acho que dia 9 de abril. Então, assim, Agora em abril, né? Então, assim, o pessoal já pode se preparar, porque é importante sim vacinar contra a gripe. Vacinar e tentar conciliar, né, doutor? Vacina da gripe, vacina para o Covid e para quem usa imunobiológico, nossa, fica um calendário coisa, bem, um calendário complicado, né? Muita gente fica com dúvidas realmente, né? Devo tomar, não devo tomar, vai piorar, eu uso corticoide, eu vou ficar bem, não vou. Enfim, a gente tem acompanhado, inclusive, a Sociedade Brasileira de Reumatologia com as recomendações, né? Que, enfim, de forma geral, tem que se tomar a vacina para o Covid-19, né, doutora? A orientação é essa, né? A prioridade é a vacina de Covid, né? Com certeza. Pois é uma questão que as pessoas no grupo falam, mas eu tenho que tomar, será que não vai me fazer mal? Não, a vacina para o Covid-19 tem que ser tomada, porque nós estamos diante de uma doença que agora, então, com essa nova cepa, né, doutor, parece que é bem pior, né? Agressivo, mais agressivo. Uma coisa que eu falei, inclusive, em um vídeo aí, algum tempo atrás, é que no começo, né, quando estava chegando a vacinação, as pessoas, assim, poderiam ter justificado essa questão por medo, né, assim, um desconforto com a vacinação e tudo mais. Mas hoje, só no Brasil, a gente já deve ter entre 5 e 6 milhões de pessoas que já vacinaram, né? Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que já vacinaram e que não tiveram problemas assim relacionados à vacinação, né? E dentro dessas pessoas, com certeza, já tem gente com doença autoimune, doença em estágio mais avançado, que não tiveram nada, né? Eu mesmo já tive alguns pacientes que vacinaram e eles estão ótimos, assim. Então, eu acho que esse medo ele já passou da época já. Acho que não tem muito problema a vacinação, não. Que bom, doutora. Olha, nós temos aqui uma pessoa falando, no ano passado, o meu reumato falou para não usar porque estava tomando corticoide, vacina da gripe. Falou para não tomar a vacina da gripe. O caso de cada um individual, né, ele tem que ser analisado junto ao profissional de saúde da pessoa, né? Quando a gente fala uma recomendação aqui de vacinação, a gente está falando de forma geral, né? De forma geral não é contraindicado. Mas se uma pessoa pode tomar a vacina, isso aí é uma análise que é feita entre o paciente e o médico dela, né? Que é a pessoa que vai saber da história de vida, vai saber do tratamento completo que ela está usando, vai saber do momento de vida, vai saber de outros aspectos, né? E aí, como exemplo, por exemplo, a vacina de febre amarela é uma vacina que é de vírus vivo, né? Sim. Mas teve um tempo atrás que a gente estava tendo um surto e uma pessoa ela estava vivendo num local em que ela estava tendo um surto de febre amarela. E aí o que era melhor? A gente corre o risco de vacinar ou a gente deixa ela na área de surto para pegar a febre amarela de verdade? Então, assim, essa questão. Então, assim, não é tudo preto e branco, né? Não é tipo, ninguém pode tomar a febre amarela, todo mundo pode tomar a vacina. É tudo mais ou menos cinza, né? A gente fala de forma geral. Então, assim, vacina da gripe, ela é uma vacina inativa, não tem uma contraindicação formal para quem tem doenças reumáticas autoimunes ou uso de corticoide. Mas o seu caso, ele tem que ser analisado junto ao seu médico, né? Ele que vai falar para você se pode. Caso a caso, né, doutor? Caso a caso. A gente não pode achar que porque para o outro funciona, vai funcionar para a gente, né? Ainda mais diante da complexidade da doença mesmo, né? Às vezes com doença associada, né? Com comorbidade, né? Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial para policondrite? Assim, a gente sabe que a gente tem a granulomatose com poliangeite, né? Que tem sintomas parecidos, né? E muitas vezes nós temos inclusive pessoas com policondrite que tiveram diagnóstico inicial de policondrite e depois descobriram que é granulomatose, pessoas com granulomatose que descobriram depois que era na verdade policondrite. E é possível ter as duas? As duas eu nunca vi não, mas a principal diagnóstico diferencial da policondrite com certeza é a granulomatose de Wegener, né? Que atualmente a gente chama de granulomatose com poliangeite. Com poliangeite. Que é o termo correto, né? Porque o Wegener, na verdade, era esse pessoal
Tem algumas doenças do na Hitler, reumatologia, né? Wegener, Churg-Strauss, esse pessoal era tudo nazista, sabe? Então por isso que a um gente médico, está... né? então a Wegener. gente está evitando usar esses termos, apesar de ser mais fácil de reconhecer, né? Mas o principal diagnóstico diferencial é a granulomatose com poliangeite. Ela pode fazer alteração tanto na região da célula nasal, fazer aquele nariz caído, né? Pode fazer inflamação nos olhos, que é a uveíte, que acontece também na policondrite. Pode estar dor nas articulações. Então, assim, pode fazer vários sintomas semelhantes à policondrite recidivante. Outras doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, igual a gente já mencionou, pode fazer também policondrite, né? Pode fazer condrite de aurícula, pode fazer alteração de cartilagem nasal, pode fazer manifestação de laringe. Então, assim, são essas as principais manifestações. A principal, com certeza, a que mais se confunde é a granulomatose com poliangeite. É verdade, doutora. Eu cheguei a fazer, inclusive, uma live com uma pessoa com granulomatose, quando percebi o quanto as patologias têm, assim, de proximidade, né? E nós temos conversado bastante até nesse sentido, né? Sobre que, inclusive, saiu um trabalho recente sobre isso, sobre granulomatose e policondrite. Até porque alguns pacientes, por exemplo, começam com o nariz, né? Não começam com a orelha. Começam com aquele nariz em cela, né? Que também é muito presente na granulomatose, né, doutor? Com certeza. E assim, outras doenças não autoimunes, né? A sífilis, por exemplo, é uma doença que pode dar nariz em céu, né? Mas aí são manifestações muito diferentes, né? Mas existem várias doenças que podem confundir realmente o paciente que tenha policondrite recidivante com outras causas. Perfeito isso que o senhor falou, doutor. Inclusive, assim, várias pessoas me mandam mensagem dizendo assim, olha, a orelha do meu marido amanheceu assim, olha, a orelha está assim, eu digo sempre, procure um médico para fazer um diagnóstico criterioso, porque nem toda inflamação na orelha é policondrite, né, doutor? Ah, com certeza. E assim, o pessoal tem que lembrar que é uma doença rara, né? E se você for avaliar as principais causas de inflamação na aurícula, provavelmente a policondrite não está nas primeiras posições, né? Provavelmente vai ser trauma, vai ser, às vezes, um processo infeccioso que tem na região da aurícula e várias outras causas, né? Agora, se a pessoa está apresentando condrite da aurícula, que fica repetindo várias vezes, né? Sem ter uma causa externa, aí talvez seja interessante pesquisar. Mas no fato de ter um sintoma e tal, às vezes é mais, provavelmente é outra causa, né? Doutor, o senhor sabe que nós temos uma pessoa no grupo que, inclusive, assim, ele lutava, né? Então, a orelha estava, assim, doída, inflamada, ele associava isso. Até que ele começou a ter manifestações de estenose traqueal e isso evoluiu muito e ele precisou fazer uma intervenção cirúrgica. Enfim, aí fez uma avaliação e fez o diagnóstico e é policondrite recidivante. Mas muitas vezes até a própria pessoa se confunde por isso, né? Se por acaso ela teve um trauma, né, e ela desenvolve uma inflamação na orelha, pode ser simplesmente um trauma, né? Ter a consciência de que é preciso associar, considerar todo esse quadro, né, doutor? Inclusive o quadro de sintomas, tem dores articulares, uma rinite de repetição, inflamações oculares, né? Tem gente que começa com manifestações oculares. Com certeza, né? Todo um quadro, toda uma análise que é bem mais complexa do que um sintoma só, né? Com certeza. Aqui a gente tem, olha, uma pergunta. A recidiva acontece sempre na mesma orelha? Conheço uma pessoa que teve na orelha direita e agora a esquerda está bem inflamada. Não necessariamente precisa ser na mesma orelha, pode ser alternado, igual aconteceu no caso aí do seu amigo, tá? O meu caso, doutor, por exemplo. Pois é. Eu comecei com uma e depois passei para outra. Não necessariamente precisa ser a mesma, não. É verdade. Eu comecei assim com uma inflamação em uma orelha e depois ela passou para outra orelha. E eu tive um diagnóstico, doutor, eu vou falar isso porque eu acho que pode ajudar outras pessoas, que foi assim, quando minha orelha inflamou, eu fui para o pronto-socorro e lá o médico me olhou e disse, a senhora foi mordida por um inseto. E eu fico imaginando que muitas pessoas que têm esse sintoma podem ser tratadas da mesma maneira.
olha, você teve algum inseto, ou você bateu, você dormiu em cima e não percebeu. E às vezes não é, né? No meu caso, esse médico me medicou com uma pomada e tal. E quando apareceu na outra orelha, eu pensei, mas que abelha é essa que gosta tanto de orelha, né? Pois é. Coincidência demais, Né? né? Muita coincidência. E depois vieram os outros sintomas. Então, é importante considerar também esse conjunto de sintomas, né, doutor, que costuma acompanhar não só a policondrite, mas várias doenças autoimunes, né? Como o senhor falou, as dores articulares, não é? Manifestação ocular. Com certeza, isso tudo é muito importante para o diagnóstico, né? E assim, Não é? o diagnóstico ele é feito baseado nessa análise de sintomas, a gente não tem um exame específico, né? Então o médico reumatologista, quando ele dá o diagnóstico, ele avalia questão de inflamação da aurícula, alteração da traqueia, né? Uveíte, inflamação dos olhos, dor articular e vários outros sintomas. E na dúvida, doutor, muita gente pede a biópsia de cartilagem, né, da orelha, né, que é que é um dos padrão, exames né, que um podem padrão sim ouro, ajudar. né? Isso. Quando às vezes o médico tem dúvida, ele faz essa biópsia, né? Algumas pessoas já fizeram. Às vezes não é necessário, às vezes o quadro é tão claro, né? Se o quadro for bastante claro, muito evidente, a gente consegue dar o diagnóstico sem isso, né? O que acontece muitas vezes é que o paciente, às vezes, ele já teve uma inflamação na orelha, aí às vezes ele nem lembra disso, ele nem não comenta, aí depois ele tem uma uveíte, aí depois fica tudo meio espaçado, né? Meio separado. Aí chega no médico, às vezes tem só uma inflamação na orelha, e aí a gente fica nessa dúvida, né? Será que é uma doença por trás ou será que é só uma inflamação isolada? Então acaba que vai para a biópsia para diagnosticar. É verdade, porque às vezes os sintomas também se manifestam espaçadamente, né? Demora tanto entre um e outro que a própria pessoa não associa, né? Ela não associa. Olha, temos só aqui. Como saber se as articulações internas estão acometidas ou iniciando um acometimento? A articulação, geralmente, na policondrite, ela faz uma inflamação articular, né? Então, assim, geralmente é uma inflamação nas articulações periféricas, né? Então, geralmente não pega coluna, região axial, pega mais mão, pé. E ela não é uma artrite que seja erosiva, tá? Então, assim, isso é muito importante destacar, porque apesar de ser um sintoma que incomoda, né? Inflamação nas articulações, dói muito, a policondrite não costuma ser uma doença que faz destruição da articulação, tá? Então, para saber essa questão, é com avaliação médica mesmo, tá? O médico, ele vai avaliar suas articulações e vai avaliar se você tem alteração inflamatória. As cartilagens é a mesma coisa, assim, geralmente cartilagem, quando ela inflama, você vê o processo inflamatório, né? Ela fica vermelha, fica quente, né? Fica pulsátil, né? Fica aquela sensação de calor local. Então, assim, geralmente são esses sintomas. Agora, na parte interna, né, de traqueia, geralmente aparece algum sintoma, né? Sintoma de via aérea fechando, sintoma de sibilo, né? Tosse, rouquidão, né, doutor? E vários outros sintomas. Isso, a rouquidão é bastante frequente mesmo. É verdade, é verdade. E às vezes a gente não associa, porque são sintomas que por si só você fala, né, rinite, por exemplo. Uma pessoa, eu vivo com rinite, eu tenho alergia, né? Fica anos tratando alergia e às vezes ela está com uma doença reumática, né? Uma doença autoimune. Doutor, já estamos próximos do nosso fim, faltam 8 minutos para terminar. O Instagram, às vezes, para a gravação repentinamente. O senhor tem algum contato que o senhor gostaria de deixar? Um e-mail, enfim, um site, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar para as pessoas? Eu agradeço ao convite para a live. O meu principal contato é meu Instagram mesmo, né, que é o @Dr. Thales Azevedo, onde eu falo bastante de doenças autoimunes. Né? Lá o carro-chefe é doenças autoimunes. Inclusive, eu vou ver se eu faço essa semana algum post sobre policondrite recidivante, que eu acho que eu nunca fiz. Ai, que bom! Tá? Ai, doutor, muito obrigada, muito obrigada. Imagino. Mas a gente fala de assunto de forma geral, de doenças autoimunes, né? Então, assim, é importante, é interessante para todo mundo que segue, mesmo quando a gente não fala de doenças em específico, né?
Sim, não, inclusive eu quero aqui indicar a todo mundo seguir o Dr. Tales, eu sigo, assim, ele traz informações muito importantes na área de doenças autoimunes, não só porque a gente pensa, mas eu tenho policondrite, então, mas não, existem informações muito valiosas sobre doenças autoimunes, que são muito úteis para nós que vivemos e convivemos com essas doenças, né? As informações são sempre transmitidas de uma forma clara, objetiva, acessível, numa linguagem acessível, né, doutor? Então, a gente agradece muito a sua contribuição. Eu estou ali sempre seguindo o senhor e sempre compartilhando, sempre que possível, compartilhando essas publicações que o senhor faz, porque eu tenho certeza que ajuda muita gente. Nós aqui só temos a agradecer. Só temos a agradecer, doutor. Só temos a agradecer. O senhor conte sempre com a gente. A todos que nos assistiram aqui hoje, espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, colaborar, né, para tirar essas dúvidas da cabeça das pessoas. E Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante, tem um site, que é www.policondriterecidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube, temos um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde eu ouço outras pessoas que vivem com a patologia. São relatos ricos, variados, muito importantes, para que nós que vivemos, conheçamos uns aos outros, e os profissionais de saúde conheçam também um pouco dessa vivência do paciente com essa doença tão rara, né, doutor? Uma doença tão rara. Então, aqui estão todos agradecendo pela live, elogiando, todo mundo elogiando, ajuda muito, está dizendo que ajuda demais, muito obrigado, ótima live. Nós é que agradecemos, né, doutor? Conte sempre com a gente, para o que precisar, estaremos aqui. Foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada. Estamos sempre aqui juntos, aqui nas redes sociais. Muito obrigado por me receber, foi um prazer. E sempre que vocês tiverem interesse, eu estou à disposição. E se tiver alguma dúvida que ficou por fora aí, vocês podem perguntar lá no meus stories, tem caixinha aberta quase todo dia. Então, se alguém fizer pergunta para vocês, se vocês quiserem encaminhar, pode ficar à vontade também. Tá dizendo, parabéns pela live, aprendi muito com o doutor, muito obrigada. Todo mundo aqui agradecendo, muito simpático, todo mundo está falando bem aqui, doutor. Muito obrigada. Seguimos aqui sempre juntos, doutor, sempre juntos. Muito obrigada. Sim? Obrigado a todos, muito obrigada aí pela audiência, por nos ouvir. Obrigado, um abraço, boa noite. Gente. Um abraço. Boa noite, obrigada.